Bom dia, meu nome é Ana Paula Chiamente e eu estou aqui juntamente com a minha colega de turma, Anne Caroline, que estará com vocês no próximo vídeo, para essa etapa final da nossa pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E nessa etapa final, nós vamos fazer a explanação, através de 2 vídeos, do nosso tema, do tema do nosso trabalho de conclusão de curso, que é o controle e o planejamento orçamentário antes e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Será que era feito um controle orçamentário, um planejamento, antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal? De certa forma, havia um controle, mas não era um controle como foi feito limitado, como foi feito após o advento desta lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial em 5 de maio de 2000, e como o próprio nome já diz, ela baseia-se na responsabilidade com o trato do dinheiro público. A lei inova a contabilidade pública e a execução do orçamento público, à medida que ela introduz diversos limites de gastos, seja para as despesas do exercício, seja para o grau de endividamento. A concepção, a amplitude e o alcance na lei e na gestão fiscal são facilmente entendidos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência e limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, e concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. Então, se a gestão pública pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios, isso quer dizer que antes do advento da lei, haviam esses desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Com a criação desta lei, o controle e o planejamento orçamentário sofreram algumas mudanças capazes de estabelecer mais respeito, não só com o trato do dinheiro público, mas respeito conosco, cidadãos que pagamos nossos impostos. A primeira destas mudanças foi que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para estimular a prática do orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? É quando o povo pode participar do orçamento, pode opinar, dizendo quais as suas necessidades, através das tão chamadas, tão famosas audiências públicas. Uma outra mudança, que muitos julgam uma das mais importantes, foi a obrigatoriedade da transparência do planejamento e da execução na gestão fiscal. Um exemplo que a gente pode passar é o portal da transparência, que está aí para qualquer pessoa ter acesso. Outra grande vantagem da lei é o impedimento da herança fiscal. Para nós, essa é uma das mudanças mais importantes, que a lei é uma das inovações mais importantes que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe. Porque se ouvia muito falar que um governante não pode fazer muita coisa devido às contas deixadas pelo governante passado. Até hoje, nós ouvimos falar essas barbáries. E desde o ano de 2000, essas heranças fiscais, elas estão impedidas. Não existe mais, por exemplo,
um prefeito deixar contas para o próximo prefeito pagar. Na maioria das vezes, elas gastavam dinheiro contando com as verbas futuras, nem sabiam se iriam ter essas verbas, o que trazia inúmeros problemas para os cofres públicos. Desta forma, as contas nunca se fechavam, as dívidas públicas eram herdadas pelos prefeitos futuros. Então, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o ano de 2000, não existe mais essa herança fiscal. Nos últimos 8 meses do mandato, os governantes não poderão contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente até o final do seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito, sem que já haja sido empenhada essa disponibilidade. Sendo assim, esse ato passa a ser ainda mais temerário, porque agora o gestor gasta dinheiro e orçamento. Então, se a despesa não estiver prevista no orçamento, serão necessários cortes e ajustes mais adiante. A lei também tem como ênfase o controle e a contenção de despesas, particularmente as despesas com o pessoal, serviços de terceiros, despesas obrigatórias de caráter continuado, que antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havia esse controle com despesas, nem tampouco não só com despesas particulares, mas com despesas de terceiro. Por exemplo, vamos falar dos municípios, os limites máximos para gasto com o pessoal no município é 60% da receita corrente líquida, ou seja, divididas em 3% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Poder Judiciário, 2% para o Ministério Público, 49% para as demais despesas de pessoal do Executivo, 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, e 54% para o Executivo. Se o governante verificar que ultrapassou os limites para a despesa com o pessoal, o que ele deverá fazer? Ele deverá tomar as providências para se enquadrar neste prazo de 8 meses, mas se depois disso continuarem a existir esses excessos, ele sofrerá, sim, as devidas penalidades. Nada mais justo, uma vez que se não houvesse essa intervenção, as folhas de pagamento se inflariam, principalmente no ano político, a fim de angariar votos e benefícios para a sua campanha, em troca de emprego público. Então, neste primeiro vídeo, nós podemos ver as mudanças ocasionadas com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal com o trato do dinheiro público. No próximo vídeo, abordaremos outros temas.